Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma live de correção. Eu sou a professora Aline Monteiro, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos corrigir, então, os exercícios relacionados ao texto das sequoias. Na verdade, é uma carta do leitor, nós vamos fazer a leitura ali rapidamente. E eu quero corrigir com vocês, então, as perguntas relacionadas. Então, página 44 do material, carta do leitor. É bem importante lembrar algumas características desse gênero e durante a correção eu vou comentando com vocês. O ideal é que você esteja aí com seu material em mãos, para conseguir compreender melhor ali e fazer uma interpretação mais adequada desse texto, tudo bem? Então lá, sequoias. O estado do Paraná é um dos que tem a menor cobertura florestal do país. Só lembrando que essa é uma carta do leitor, tá? Há menos de um século, porém, o oeste paranaense estava quase intocado, com diversas espécies de árvore de grande porte, como a araucária. Hoje, essa floresta deu espaço às lavouras de soja. Resta-nos admirar imagens como as das sequoias, outubro de 2009, página 56, e imaginar que também um dia tivemos florestas magníficas. Então, é importante reparar que é uma carta que foi editada, né? Como diz ali no próprio enunciado, o texto a seguir é um exemplo de carta já editada, publicada na revista National Geographic Brasil, de dezembro de 2009. Leia este comentário do leitor da publicação, atentando à maneira como o autor expõe seu posicionamento e as informações que integram o seu texto. Então, é bem importante lembrar aqui que já é uma carta editada. Tudo bem? Então, nessas publicações, o que é bem comum? A pessoa que está escrevendo a carta retoma um pouquinho a respeito da matéria anterior, né? Para que a pessoa consiga, para que o editor ali possa perceber sobre qual matéria ele está falando e geralmente coloca um feedback da matéria também. Dessa forma, tanto o leitor que não leu a revista anterior, ele consegue acompanhar esse assunto, consegue acompanhar esse tema. Então, número 1, pede para discutir com os colegas, né? Não vai dar para discutir, não pessoalmente, talvez por celular, por WhatsApp. Mas aqui eu vou comentar com vocês um pouquinho a respeito das respostas deste exercício. Letra A. Que elemento da matéria anterior chamou a atenção do autor? Então, observem que o autor ele destaca as imagens das sequoias, né? Isso chamou a atenção dele. Então, ele destaca isso já e fala dessa admiração das imagens. Letra B. O autor emite sua opinião a respeito do conteúdo da matéria sobre as sequoias. Explique sua resposta. Não, ele utiliza a imagem como um embasamento para aquilo que ele quer dizer, né? Mas ele não emite necessariamente a opinião dele relacionada à matéria anterior. É como base para aquilo que ele quer dizer no presente momento, de acordo com a vida e com a realidade dele. Tudo bem? Letra C. Qual é a opinião desse leitor sobre o desmatamento resultante do avanço da cultura de soja na região onde vive? Essa opinião está implícita ou explícita no texto? Comente sua resposta. Então, é bem importante perceber que, primeiramente, volte ali no seu texto para que você consiga entender bem o passo a passo. Eu vou até voltar em alguns trechos aqui para ficar mais claro para vocês. Então, inicialmente, ele lamenta essa destruição causada, né, pela monocultura da soja e essa perda aí da floresta nativa na região onde ele vive, que no caso é o estado do Paraná. A opinião dele está implícita, então tem alguns elementos no texto que a gente consegue perceber de uma maneira mais clara que essa opinião está implícita. Por exemplo, pode ser inferida até pelo desejo do autor quando ele diz imaginar como essas florestas seriam magníficas. Ali no finalzinho, resta-nos admirar também, quando ele diz resta-nos admirar as imagens como as das sequoias, e no final ele diz e imaginar que também um dia tivemos as florestas magníficas. Então, a escolha dessas palavras deixa evidente a opinião a respeito do que ele pensa hoje, né?
que ele fica nessa vontade apenas de querer ver como seria, porque isso não existe, não faz mais parte da vivência, da experiência atual dele. A letra... Eu até, perdão, esqueci de ler o nome, né? É Rodrigo Schwartner, não sei muito bem pronunciar, e ele é de Cândido Rondon, Paraná. É fundamental que apareça o nome da pessoa que vai escrever essa carta do leitor e da onde ele é, né? É fundamental que apareça. Às vezes também eu já vi em diversas revistas, eu gosto de assinar revistas, eu já vi também aparecer só a letra do primeiro nome e o sobrenome, mas sempre precisa ali aparecer da onde é essa pessoa, tá? A região da onde ela está escrevendo, para fazer essa associação com o tema proposto, geralmente. Letra D. Entre os argumentos listados a seguir, assinale os que você identifica nesse texto. Número 1. A apresentação das informações históricas. Ele apresenta, então pode marcar um xizinho ali, porque ele diz que havia uma grande floresta, né? Então ele retoma um pouquinho o passado, que foi devastada por conta dessa plantação de soja. Então, tem esse apontamento, essa apresentação de informações históricas. Citação de discurso de autoridade, o trecho é muito curto. Então, por isso, ele não conseguiu aqui colocar nenhum trecho de autoridade, né? Até porque também foge um pouquinho desse gênero, né? Aqui é uma carta do leitor, então é o ponto de vista dele mesmo, ele não precisa comprovar nada, né? 3. Demonstração da relação causa e consequência. Aparece, então, aparece, por exemplo, como causa essa questão da plantação da soja e a consequência, esse desmatamento tão forte no Paraná, né? E ele menciona também com muita angústia esse comparativo, né, entre como era antigamente e também ele fala essa comparação com as sequoias. Isso chamou muita atenção desse leitor, né? Essa comparação com as sequoias. No finalzinho diz comparação. Então aparece novamente a comparação, sim. Ele compara como seria e imagina como seria se a devastação não tivesse sido tão grande assim, tão agressiva assim. Quanto à linguagem empregada na carta, responda as questões a seguir. Letra A. Predomina o registro formal ou informal da língua? Registro formal. Apesar de ter ali uma ou outra marca que você percebe quem é que está escrevendo, por exemplo, quando diz tivemos ali, mas é só também. Predomina realmente a linguagem formal, o registro formal da linguagem. A letra B. Há mais marcas de pessoalidade, tais como os pronomes e verbos na primeira pessoa, ou de impessoalidade, como pronomes em terceira pessoa e verbos impessoais. Então, de fato, predomina a impessoalidade, mas há sim algumas marcas da pessoalidade. Por exemplo, ali quando ele diz resta-nos, né, e tivemos. Então, nesse trechinho tem um pouquinho de marca da pessoalidade. Número 4. O que você sabe sobre a National Geographic Brasil? A linguagem empregada pelo autor da carta está adequada ao perfil da revista? Explique sua resposta. Então, assim, geralmente essa revista ela aponta aí muitos assuntos pertinentes, bem relacionados à geografia e à biologia, textos científicos com muito embasamento e, de fato, a linguagem está adequada a esse tipo de revista e a esse tipo de leitor, né? Quem procura National Geographic gosta desse gênero e geralmente entende mais essa linguagem um pouquinho mais rebuscada. Então, de fato, a linguagem está, sim, adequada. Tudo bem? E a número 5. Que despedida poderia ser usada considerando o grau de formalidade da carta? Então, poderia ser ali, lembrando que a carta está fragmentada, tá, pessoal? Geralmente tem edições aqui, eles colocam apenas a parte principal. Então, poderia ser aqui, atenciosamente, obrigado pela atenção, no caso, porque é o Rodrigo quem escreveu, então, obrigado, né? Obrigado pela atenção, saudações cordiais. Por ser uma carta específica para uma revista que escreve geralmente para um público que é exigente, estudantes, né? Essa questão da aprendizagem e da linguagem mais formal.
Então, existe essa preocupação. A melhor forma de encerrar uma carta para uma revista como a National seria atenciosamente, muito obrigado pela atenção, saudações cordiais. Tudo bem? Espero ter os ajudado. Lembrando também que caso você queira rever esse texto, não esteja com seu material em mãos, você pode ver no Positivo On, tá, pessoal? Então, acompanhem por lá, caso você não esteja com seu material em casa. Bom, espero tê-los ajudado e até a próxima aula. Tchau, tchau!